Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma manhã nós estarmos na Sua presença para aprendermos um pouco mais da Sua palavra. E hoje nós estamos na lição número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho na passagem bíblica, quando Elias ele é elevado ao céu, né? Com carros, cavalo de fogo, e o Eliseu ele assume o ministério profético naqueles dias. Então eu convido a você para uma leitura. A leitura ela é um pouco extensa, mas é importante que eu leia, porque muitos provavelmente não estão com a revista em mãos e é fundamental uma leitura bíblica no ensinamento. Amém? Então ouça. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 15. Ouça. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles. Pararam de frente. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes.
Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Nós temos aqui também um texto áureo. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis 2:9. E nós temos uma verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Meus amados, quando Deus revelou a Elias que o seu sucessor seria Eliseu, isso está lá no capítulo 19 e o versículo 16 do livro de 1 Reis, quando Deus revelou isso, Deus, ele estava deixando bem claro que era o fim do ministério de Elias e, consequentemente, o início do ministério de Eliseu. Então, o nosso assunto nessa manhã é exatamente esse. É o final do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Eu gostaria de perguntar antes se o som está bem, está bom, se você está me ouvindo bem. Você pode me dar um retorno disso aí? Se você está me ouvindo bem, se está tudo em ordem. Assim você me ajuda aqui. O som está bom. Muito bom. Bem, o primeiro ponto da lição é o ministério, ou melhor, a despedida de Elias. Meus amados, a primeira coisa interessante aqui é o fim do ministério do profeta Elias. Você sabe que o profeta Elias, ele foi um homem que realizou grandes coisas, né? Grandes sinais. Ele foi um homem de confronto, um homem ousado. Fogo desceu do céu depois da oração de Elias, não é? O sol, ou melhor, o céu deteve a chuva nos seus dias durante 3 anos e 6 meses. Então foi um homem que realizou grandes coisas. No entanto, chegou o momento de terminar a sua missão. Então, meus amados, uma das grandes lições dessa passagem bíblica é exatamente isso aí. Tudo que tem início também terá um fim. Então Elias, apesar de tudo aquilo que ele realizou, ele estava chegando ao fim do seu ministério. E é importante nós sabermos que tudo tem um início e tudo tem um final.
Então nós temos que procurar fazer o melhor possível para Deus, né? Por quê? Porque tudo tem um começo e o fim. Elias, ele era um profeta com uma grandeza de alma, não é? O autor faz um comentário aqui, eu vou ler para você. Olha, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Elias foi um grande profeta. Todavia, não há nenhuma evidência de que ele tenha escrito nada, né? Escreveram sobre ele, mas ele não deixou nada relatado. Isso nos ensina, o comentarista diz aqui, que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Quer dizer, se o profeta foi grande ou não, isso não é medido tanto pelo cumprimento do que ele disse, mas pela sua grandeza de alma, pela sua integridade. Elias era um homem íntegro. Elias lutou contra a idolatria. Elias lutou contra a maldade do Acabe. Elias, na realidade, ele enfrentou a máquina de guerra do Acabe. E foi um homem que realmente digno de ser imitado, né? Digno de ser seguido. Então Elias foi realmente um grande, né? Uma grandeza. Não escreveu nenhum livro, não há registro, né, que ele tenha escrito, todavia ele tinha integridade. Deus pediu que Elias fosse para Gilgal, né? Em Gilgal aconteceu coisas interessantes, ó. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizado por Josué. Os israelitas foram circuncidados em Gilgal, celebraram a primeira Páscoa na terra prometida em Gilgal. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então, Gilgal, provavelmente Deus tenha mandado Elias para lá, para ele dar uma palavra de ânimo aos profetas, né? Aos profetas que estavam ali, que eram, claro, os seus alunos. Então, a despedida de Elias. Há uma palavra aqui, assim, olha, todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Então, nesse primeiro ponto da lição, a despedida de Elias, a gente vê, né? Apesar de tantas manifestações poderosas, chegou um dia que Deus disse: Elias, unge a Eliseu no teu lugar. O teu ministério acabou. Ministério é serviço. O teu serviço acabou. Então, meu amado, tudo o início terá o fim. E nós temos que fazer o melhor para Deus. Mesmo apesar das nossas limitações, tentar fazer tudo durante o tempo que Deus ele nos determinou. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Nós não sabemos exatamente quanto tempo temos, só Deus sabe. E justamente por não sabermos, é que devemos remir o tempo, ser fiel, ser íntegro e fazer aquilo que Deus nos ordenou. Amém? Bem, o segundo ponto
o pedido ousado de Eliseu, né? O pedido de Eliseu. Quando Eliseu ele toma conhecimento de que Elias seria tomado dele, de que Elias iria subir, seria arrebatado, o Eliseu, ele resolve ficar o mais próximo possível. Quando Elias diz assim, eu vou a Gilgal, você não precisa ir, você pode ficar. Ele disse, não, eu vou contigo. Quando Elias diz, eu vou a Jericó, ele diz, não, eu irei contigo. Então, observe que ele quer manter a proximidade de Eliseu. Isso fala do quê? Isso fala de fidelidade. Olha, Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Olha que interessante. Eliseu disse, fica. Ele disse, não, eu vou com você. Ele era fiel. Meu amado, você que é um cooperador ou cooperadora, você que me ouve, nunca se esqueça da fidelidade. Fidelidade àquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Fidelidade à pessoa que Deus colocou para que você a sirva. No caso de Eliseu, ele sabia que o seu chamado era para servir a Elias. Ele era o homem que deitava a água nas mãos de Elias. Ele era servo e ele era fiel, ele amava fazer isso. Muitas vezes a pessoa ele é um auxiliar, né? Muitas vezes ele é um segundo, muitas vezes ele ou um terceiro, mas o seu alvo é o lugar daquele que está sobre ele. E muitos, infelizmente, eles tentam de alguma maneira denigrir, prejudicar de alguma forma, criar oportunidade para ocupar o lugar daquele que está numa posição que a pessoa reivindica para que seja sua. E isto não é de Deus isso. Isso é a mente humana, né? De cujo pensamento o diabo se aproveita para criar inimizade. Então o segredo é você servir com fidelidade, né? Sendo o segundo, terceiro, não importa. É você ser fiel no serviço que Deus te deu para fazer. Por quê? Porque quem é fiel, no mínimo, Deus o colocará sobre muito. Então, muitas vezes, a pessoa perde a oportunidade de servir verdadeiramente por causa da ganância, por causa do desejo de galgar lugares altos, por ser pessoas que querem conquistar. Nós estamos na época hoje de conquistas, né? Estamos na época dos sonhadores, né? Das pessoas que vão à luta, etc. tal. Você pode até ter um desejo de um crescimento, mas nunca em detrimento daquele que está sobre você.
Então, o Eliseu, ele era um homem fiel. Fiel a Deus, em primeiro plano, e fiel a Elias, que era o homem que ele deveria servir, né? Então, para ele era uma honra estar do lado servindo Eliseu. Eliseu é o homem da porção dobrada. Quando Elias diz a ele: Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. E ele diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. O autor comenta assim, olha, quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria, em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Então Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Ouça que interessante. Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Elias diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Bem, o autor, ele comenta que Israel havia o costume do primogênito herdar a porção dobrada dos direitos da primogenitura. E também, no caso, o lugar do profeta Elias, ser um profeta como ele. Mas particularmente, eu prefiro ficar com essa segunda parte aqui, ó. Queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então, ter o espírito de Elias aqui, não é que Eliseu queria ser mais poderoso do que ele. Não é que Eliseu queria fazer mais maravilha do que Elias. O que Elias pede, ou o que Eliseu pede para Elias, é que ele queria uma porção dobrada do seu espírito. Ou seja, ele queria ser como Elias. Aquele vigor, aquela energia, aquele zelo pelo próprio Deus, né? Aquele zelo em defender as coisas de Deus, esse espírito, essa atitude de Elias era o desejo de Eliseu. Você entendeu? Então Eliseu não queria ser mais poderoso, ser mais cheio do Espírito Santo. Ele queria ser, né, como Elias. Ele queria uma porção dobrada daquela energia, daquele zelo, daquele vigor que Elias ele tinha. Agora, por que ele queria isso? Ele queria isso porque Eliseu, se inspirava em Elias. Ele se inspirava em Elias. Observe, para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Então Elias disse assim para ele: olha, se você me vir quando eu for tomado de ti, você vai receber o que você pede, senão não. Então, para Eliseu,
não seria difícil, ou não foi difícil, ficar atento a Elias. Por quê? Porque ele já fazia isso, né? Ele admirava Elias. Meus amados, uma coisa é você imitar alguém. Quando você se torna um imitador, né? Você perde a sua própria identidade. Mas o que acontece aqui é que Eliseu tinha Elias, na realidade, como um mestre, né? Como o seu ensinador. Ele admirava a maneira como Deus usava Elias. Ele era um admirador, não um imitador, um admirador. Então, esse Eliseu, ele foi um moço inteligente. Ele não tinha inveja de Elias, não. Ele não ficava triste pela fama, pela grandeza de Elias. Pelo contrário, ele admirava tudo aquilo, ele achava maravilhoso a comunhão que Elias tinha com Deus. Fogo do céu desceu quando Elias orou. Deus falava com Elias. Olha, eu vou ser sincero. Como é que alguém pode pensar que o Elias chegou a ficar depressivo, né? Como se Deus não existisse? Jamais. Elias, quando ele estava desanimado, é diferente. Em aflição, que é bem diferente dessa depressão que o mundo experimenta hoje, o Elias orou a Deus. Tira a minha vida, ó Senhor. Isso é comunhão. Elias não foi lá, colocou uma corda no pescoço e se matou. Isso é uma tolice. Elias desanimou sim, mas não de Deus. Nem desanimou de ser fiel a Deus. Ele desanimou do sistema. Ele cansou, porque a rebeldia do Acabe, o coração duro do Acabe, a Jezabel, tendo todo o apoio do Acabe, desanimou Elias. É como se ele dissesse, quer saber? Senhor, me leva. Me leva que eu não aguento mais. Não dá. Sinceramente não dá. Isso não é depressão. Isso é indignação com o sistema injusto. Mas ele foi renovado porque ele era um homem de Deus. Nós conseguimos deturpar muita coisa que Deus disse. Então, observe aqui, que maravilha, né? Olha só, as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente, elas acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com uma fidelidade. Meus amados, quer saber de uma coisa? Nós temos que admirar pessoas que andam com Deus. E como é que você sabe que ele anda com Deus? Pelas suas atitudes, pela confirmação de Deus na sua vida. Essas são as pessoas que nós temos que nos espelhar, procurar imitar as coisas boas, os frutos do relacionamento com Deus. Entendeu? Não admirar alguém pelo cargo dele, pelo carrão dele, pela fama dele, pela intimidade com Deus. Então, quem anda perto de pessoas que andam com Deus, com certeza serão abençoados. O pessoal que andava com Abraão, eles eram abençoados. Entendeu? Abraão tinha 318 escravos nascidos em casa. Naquela época a escravatura era algo normal e os servos de Abraão eles eram bem tratados, nascidos em casa. Entendeu? Eles eram abençoados. Você lembra de Áquila e Priscila? Aquele casal?
Eles conheceram Paulo e entenderam, esse homem é homem de Deus, e ficaram perto do apóstolo Paulo. Timóteo, perto de Paulo. Barnabé e Paulo, sabe? Então, meu amado, quer saber de uma coisa? Fique longe dos tribulosos. Fique longe daquele que fala mal do pastor, daquele que fala mal do ministério, daquele que critica tudo. Fuja dessas pessoas. Os murmuradores, né? Sai de perto. Não tem nada para te acrescentar, não. Procure ficar perto de quem anda com Deus, de quem ama Deus, porque você será abençoado. Sabe o que disseram de Davi? Tu és um mensageiro de Deus entre nós. Sabe o que disseram de Abraão? Tu és um anjo no meio de nós. Sabe o que disseram de Jacó? Nós vemos que Deus é contigo em tudo que fazes. Entendeu? Então, lembra de Josué e Moisés? Então é isto. Nós temos que aprender a valorizar os homens que andam com Deus. Os outros ficam de longe orando por ele, meu amigo. Essa é a realidade. Porque quando o homem é abençoado, de verdade, ele é uma bênção. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar. Tu serás uma bênção. Então Abraão, ele era uma bênção, né? Ele não era só abençoado, ele era uma bênção. Então quem estava perto dele era abençoado. Na tenda do justo, até o ímpio é abençoado. Você entende? José do Egito, onde passou as pessoas eram abençoadas. Até os irmãos que o traíram comeram pão por causa dele, porque Deus o chamou. Sabe o que o faraó disse a respeito de José? Ele disse, onde encontraríamos um varão com um espírito de sabedoria como você? Quer dizer, onde encontraríamos, rapaz? Você acha que tem em qualquer canto? Não tem. Então, meu amado, sigamos o exemplo de Eliseu. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Eu quero ser como você. É como se ele dissesse assim, olha, durante todo esse tempo te servindo, derramando água nas tuas mãos, vendo o fogo descer, vendo os milagres acontecerem, vendo essa energia, vendo esse poder, essa virtude, eu quero ser como você. É isso que eu quero, não é? Você sabe que quando Elias foi arrebatado, Eliseu disse, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Elias não era pai dele, mas esse pai aí é a honra dada àquele que foi o homem de fogo. Aleluia. Não é? Então, meu amado, ele pede a porção dobrada e diz a Bíblia que quando Eliseu é arrebatado, quando Elias é arrebatado, ele está conversando com Eliseu. Está escrito assim, então, andando e falando, né? Não é isso que está escrito? Vamos ler isso aqui, ó. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esse andando e falando, fala do quê? Fala de comunhão. Ele estava conversando com Elias.
A Bíblia não registra o teor da conversa. Eles estavam andando, falando, e de repente vem lá a carruagem, não é isso? Um carro de fogo passou e levou Elias. Estava andando e falando. Ó, a amizade sincera e a comunhão na igreja sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Viu? Amizade sincera. Quem faz a obra de Deus deve ser sincero. Só age com sinceridade quem é sincero. Então a comunhão deve ser sincera. A amizade. O desejo do bem-estar do teu companheiro de batalha. Há um hino que diz assim: lutando a mesma guerra do Senhor. Então nós que somos cooperadores e cooperadoras, nós lutamos a mesma guerra. Então não pode haver facções, desunião. Não podemos fazer de conta, tem que haver sinceridade. Então entre Elias e Eliseu havia sinceridade. Aleluia. Meu amado, minha amada, sejamos sinceros. Sincero significa sem cera, sem máscara. Sejamos sinceros. Sejamos verdadeiros. Tenhamos um pensamento, o bem-estar da obra de Deus, o bem-estar do meu companheiro, da minha companheira, na obra de Deus. Qualquer sentimento estranho devemos tirar do nosso coração. Ciúme, inveja, desejo de estar acima de alguém ou de todos, devemos arrancar isso do nosso coração. A Bíblia diz: despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da inveja. Não é fazer campanha, é despojar, é tirar. Você deve tirar esses maus pensamentos do teu coração, se porventura eles passarem aí por perto, porque esse está na natureza humana. Elias se foi. Eliseu toma a capa de Elias. Observe. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho. O redemoinho passou e foi embora, levando Elias. Então, o comentarista diz assim, olha, amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam. Tá vendo? Eu devo respeitar você. Devo respeitar as tuas limitações. Eu devo respeitar você. A nossa amizade, ela precisa ser sincera. O resultado será bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Salvação, edificação, batismo no Espírito Santo, enfim, coisas maravilhosas. A herança que Eliseu recebe é a capa de Elias. A capa de Elias cai. O Eliseu pega aquela capa nas mãos e diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele não diz assim: onde está o Elias? Não. Elias se foi. Agora é ele e Deus. Então ele diz: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ele fere
o rio Jordão e as águas se separam e ele passa. E quando ele passa, os profetas veem aquele milagre e dizem assim, olha, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então ali começa o ministério do profeta Eliseu. Aliás, na próxima aula será o ministério de Eliseu. E aqui é o início. Ele recebe o que pediu, né? Observe, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas um modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, meu amado, minha amada, assim como Eliseu tinha comunhão com Elias, seguiu Elias, admirou Elias e quis porção dobrada do seu espírito, nós devemos ter esse relacionamento entre nós. Não é a capa que devemos desejar, não é a capa que devemos deixar a alguém, mas é um modelo de integridade, sinceridade, temor a Deus, honestidade. Meus amados, é uma bênção você estar do lado de um Elias, de um Paulo. Já pensou? Sei lá, de um Barnabé, de um Moisés. Entendeu? Aleluia. Há homens que são cheios do Espírito Santo. E tudo que é cheio do Espírito Santo, ele tem marcas de óleo na sua vida. O sacerdote, quando era ungido, ele devia ficar 7 dias, não sei se é 7 ou 3 dias, me fugiu agora, mas de 3 a 7 dias, na frente da tenda, e o óleo era derramado na sua cabeça. E quando ele caminhava, claro, as marcas de óleo iam ficando à medida que ele caminhava, nas suas pegadas. A gente pode chamar de rastro de óleo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, onde ele passa, ele vai deixando rastros de óleo. Já pensou que bonito? Então, são as evidências do poder de Deus, né? São as evidências do Espírito Santo na vida do crente. Só tem uma saída: sejamos cheios do Espírito Santo. Meu amado, minha amada, você que me ouve, seja cheio do Espírito Santo. Eliseu agora assumia o ministério profético de Elias. Nós vamos estudar a partir de domingo o ministério profético de Eliseu. Elias cumpriu o seu papel. Tudo que começa acaba. Ele foi fiel e ele cumpriu o seu papel. Meus amados, nós estamos encerrando a nossa aula. Já se passaram 45 minutos de aula, né? Eu espero que essa aula tenha edificado a tua vida. Uma aula muito boa, maravilhosa. E eu acho que dá para a gente ouvir um cântico, né? Eu vou chamar uma de nossas irmãs agora
Vamos ver se a gente consegue ouvir um cântico. Vamos ver. Isso, tem que cuidar da mamãe. Vamos ouvir um cântico pela nossa irmã. Paz, Senhor, pastor Silvio. Paz, Senhor, Amém. aos irmãos. Vou louvar ao Senhor Jesus com o hino 175 da nossa harpa. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudentes, estáis lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus por essa manhã. Eu convido você para nós fazermos uma oração agora, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença, por essa aula. Meu Deus, que possamos aplicar o que aprendemos na nossa própria vida, buscando ter comunhão, ter uma amizade sincera com nossos irmãos, entre nós, cooperadores. Abençoa ricamente cada um que participou, abençoa, ajuda, nos fortalece e nos dá um dia na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Meus amados, logo mais às 18 horas, presencialmente nós estaremos lá, Rua Vandergóis 289, na nossa congregação do Parque Pedroso. Eu agradeço a tua disponibilidade de participar. Obrigado, nossa irmã Rosimeire, pelo seu cântico, não é? O que mais eu ia falar? Sim, tenha o resto do dia na presença do Senhor. Hoje é dia dos pais.
desfrute aí da companhia dele, enfim, que Deus te abençoe em tudo. Nós estamos encerrando. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Eu? Até mais.